Em sua maioria, os dragões da classe Rocha possuem armaduras muito resistentes. Eles são duros como pedra e difíceis de serem derrubados. Agora, imagine esses dragões elevados ao estágio Asa de Titã. Bem, não precisa imaginar, pois no vídeo de hoje, através dos jogos, nós vamos conhecer todos os dragões da classe Rocha que possuem o estágio Asa de Titã. Então, vem comigo e vamos conhecer agora. Bem, vamos começar com o Terremoto Catastrófico, um dragão que eu gosto bastante e que tem um estágio Asa de Titã bem interessante em Ascensão de Berk. Vejam que ele fica bem maior, ele sai de uma cor terra ali bem claro para um roxo bem forte. Os seus espinhos ficam muito maiores e mais afiados também. Se vocês olharem só o estágio Asa de Titã, vão perceber todos esses detalhes das mudanças que foram feitas nesse dragão. Já no jogo Dragon's Titan Uprising, você vai ter um terremoto catastrófico que pode ser levado ao estágio Asa de Titã por ser 5 estrelas. Ele vai ter um crescimento que é exponencial. Os espinhos, além de ficarem maiores, se tornam também mais grossos, fazendo com que esse dragão seja muito mais perigoso. Eu gostei do que foi feito com o terremoto catastrófico. Agora vamos de Destripador Rubro, um dragão que eu também gosto bastante. E vamos começar falando lá do jogo Ascensão de Berk, onde existe uma arte conceitual que mostra esse dragão como um dragão lendário, mas sem um estágio Asa de Titã. Nós não conseguimos encontrar nesse jogo esse tipo de versão para o Destripador. Já no jogo School of Dragons, nós vamos ter aí duas imagens comparando ele lado a lado de um adulto comum para um adulto Asa de Titã. O primeiro ponto que chama a atenção são esses chifres que já foram modificados. Temos uma arte conceitual também desse dragão no mundo escondido, e aí nós conseguimos perceber outros detalhes que vão além dessa pintura, característica desse ambiente. Nos modelos que foram usados nos jogos, nós conseguimos perceber aí, além dos chifres, essas protuberâncias nas patas do Destripador, e nós também podemos perceber essa sua cauda em formato de machado que ficou maior e ficou um pouco diferente. Esse é um dragão que muda pouco, mas ele muda partes específicas do corpo. Vamos falar do Eruptidão, que eu também gosto muito. Aliás, vocês vão ver que eu gosto de muitos dos dragões dessa classe. O Eruptidão, ele vai apresentar, pessoal, mudanças bem sutis. Vejam aí que no jogo Ascensão de Berk, ele se torna maior e vai ter cores mais intensas. Parece que é um dragão que está pegando fogo aí, ele está cheio de lava. E aí ele vai sair desse tom de marrom para o tom de vermelho. Já no jogo Dragon's Titan Uprising, nós temos um indivíduo 5 estrelas, que à medida que vai crescendo, também vai se tornando num vermelho mais intenso, mais vivo, e ele realmente parece que está cheio de lava pelo corpo, como se estivesse queimando aí por baixo dessa carcaça de pedra. Não existem grandes alterações corporais no estágio Asa de Titã, nem no jogo Ascensão de Berk, nem no Dragon's Titan Uprising. Bem, falando agora do Suspiro da Morte, um dragão que causava medo em muita gente, e eu sei disso. Esse é um dragão que eu sempre achei muito interessante. Vejam que a Ascensão de Berk, ele vai ter aí um estágio Asa de Titã onde é maior, com mais espinhos, asas maiores, presas maiores, enfim, esse dragão vai ficando ridiculamente mais perigoso, como se não fosse possível, ele ser pior do que ele já é. Mas aí no School of Dragons nós vamos ter esse segmento da mesma linha de raciocínio com destaque para essas presas e esses espinhos que vocês estão acompanhando e vendo nesse modelo do estágio Asa de Titã apenas. Na comparação dos dois modelos aí no School of Dragons, nós temos o adulto comum e o adulto Asa de Titã. E percebam que esses espinhos, eles formam uma espécie de juba no Asa de Titã. Eles cresceram tanto que ficaram retorcidos. Nós temos tons de cor mais claros aí no estágio Asa de Titã e até os dentes dele que ficaram maiores e mais brancos. Tem aí essa diferença, Eu gostei muito das mudanças que foram aplicadas no Suspiro da Morte. Chegou a vez do Groncelo, lembrando que ele não é um Gronk diferenciado, essa é uma espécie própria de dragão. O Groncelo vai ter um estágio Asa de Titã apenas do jogo Ascensão de Berk. Vejam que ele vai ter aí, além do tamanho um pouco maior, tons de azul bem mais escuros, com cores bem mais intensas. Ele vai ter cristais de gelo na mandíbula, nas asas e na cabeça.
Nessa outra imagem que nós temos o foco aí no estágio Asa de Titã, percebam que ele traz gelo aí através desses cristais e é um dragão que mostra toda a beleza que nós podemos encontrar no frio. Eu gostei muito do estágio Asa de Titã do Grosseilo. Agora, eu quero a sua atenção voltada para o Gronkel. Eu tenho certeza que as mudanças desse dragão vão te surpreender e vão te fazer gostar ainda mais dele. Primeiro vamos começar no jogo Ascensão de Berk. Vejam que ele se tornou maior, com olhos vermelhos, presas maiores, asas maiores, mas ele está com um tom mais escuro e mais ameaçador. A pele dele ficou toda rachada e é como se ele fosse uma brasa de carvão pegando fogo. No jogo School of Dragons nós vamos ter esses modelos aí que mostram que foi seguida a mesma pegada, né? E essas protuberâncias do corpo do Gronkel estão mais pontudas e cresceram inclusive nas patas do dragão. Ele tem esse tom bem mais ameaçador. E aí nós chegamos no jogo Dragon's Titan Uprising, que ele é um dos destaques lá quando você vai baixar o jogo e você vê a mudança dele de filhote para adulto. Todos os 3 jogos seguem essa linha de raciocínio, com o Gronkel representando aí um calor muito intenso no corpo, fazendo com que os seus olhos, a sua pele, enfim, tudo nele represente todo esse calor que está acumulado no estágio Asa de Titã, que eu acho que foi muito bem construído e que até agora é o mais interessante que eu já vi aqui nesse vídeo. Bom, o nosso foco agora é o dragão sentinela e, na minha opinião, é um dos dragões mais interessantes que já foram criados em toda a franquia. Nós vamos ter aí no jogo Ascensão de Berk um dragão maior, com asas maiores e mais chifres, mas que ele não vai apresentar outras diferenças tão gritantes para o seu estágio Asa de Titã. No jogo School of Dragons, nós vamos ter mais espinhos corporais, um tamanho também maior, e nós vamos ter musgo verde em maior quantidade no corpo desse dragão, como se ele tivesse levado muito tempo para se tornar um Asa de Titã. A gente tem essa imagem de destaque nesse estágio Asa de Titã, onde você pode perceber esses detalhes que eu acabei de mencionar, e nessa outra imagem comparativa aqui você pode perceber melhor todas essas diferenças entre um sentinela comum e um sentinela Asa de Titã. Pessoal, vamos falar do Bafo Quente, um dragão que é muito querido porque é o dragão do Bocão. Nós vamos começar primeiro vendo seu estágio Asa de Titã no jogo Ascensão de Berk e eu achei muito estranho, é uma mudança espantosa. Ele se tornou uma espécie de grande salamandra, com manchas corporais e espinhos no corpo. Eu não gostei dessa mudança do Bafo Quente, para falar a verdade. No jogo Amanhecer dos Novos Cavaleiros, nós vamos ter aí uma mudança na cor e tamanho desse dragão. Ele se tornou mais escuro, com algumas manchas, mas é no jogo Dragon's Titan Uprising que eu acho que ele tem o melhor estágio Asa de Titã. Ele vai ter um crescimento aí impressionante de filhote até o estágio Asa de Titã. Essas protuberâncias corporais vão se tornando maiores e mais pontudas. E eu acho que aí sim fazem total sentido e tornam ele mais interessante e dá um ar de mais perigo para um dragão que é tão querido. Agora eu vou mostrar para vocês o Dente Afiado. Esse é um daqueles dragões que só tem estágio Asa de Titã em um jogo, o Ascensão de Berk. Vamos começar analisando aí essa mudança do tom das cores. Ele sai de cores frias, verde e outros tons para cores quentes como laranja, amarelo e essas cores que chamam mais atenção. Ele aí tem asas maiores e com um espinho em cada uma dessas asas, garras maiores, uma cauda em formato de porrete que também sofre modificação. Nessa outra imagem que nós temos apenas sua versão Asa de Titã, vocês conseguem perceber melhor tudo isso que eu falei. Mas é nessa arte conceitual que nós conseguimos enxergar ainda novos detalhes da sua mudança, como presas maiores, um novo par de chifres bem pequenininho e também essa cauda que ao invés de apenas espinhos, parece ter também agora lâminas. Enfim, esse é um dragão que sofreu modificações que eu considero bem interessantes. E vocês gostaram do Dente Afiado? E assim como o Dente Afiado, o Paelmo que nós estaremos vendo agora tem o estágio Asa de Titã apenas no jogo Ascensão de Berk. Nós vamos perceber aí nessas duas imagens comparativas de um Paelmo adulto e de um Paelmo adulto Asa de Titã, um aumento nessa espécie de coroa, essa estrutura que tem na cabeça do dragão, que se torna maior e um pouco mais afiada. Vamos ter também aí o crescimento de um chifre nasal, o crescimento das asas desse dragão e dessa espécie de leque de cauda. Existe ainda uma mudança nas cores que foram aplicadas no dragão e ele tem um padrão meio tigrado. Eu achei um pouco sem graça essas cores que foram aplicadas e eu esperava que, pelo menos com uma mudança de cores mais interessantes,
esse dragão também se tornasse mais interessante no seu estágio Asa de Titã. Olha, quem vem chegando é o Estrovão e nós vamos focar nesse dragão que tem um design bem peculiar e que já tem vídeo aqui no canal. Vocês vão ver que ele também tem um estágio Asa de Titã apenas no jogo Ascensão de Berk. Inicialmente podemos perceber que ele ficou bem maior e as suas cores, que eu achava que eram bem interessantes, foram para tons mais terrosos e, sinceramente, meio sem graça. Achei que poderia ter cores melhores. Mas aí vocês vão ver que as outras mudanças corporais incluem espinhos maiores e também em maior número. Ele vai ter braços aí mais grossos, com certeza, para sair sentando porrada em todo mundo, né? Porque esse dragão parece que consegue ter muita força com esses braços. Um chifre nasal maior, presas também maiores. Essas são as modificações que nós percebemos no Estrovão, mas eu esperava outras coisas para esse dragão. Agora, diferente do Estrovão, o Surra-Solos vai chegar aí com uma mudança bem radical. E ele também está presente apenas no jogo Ascensão de Berk com esse estágio Asa de Titã. Percebam que ele vai trazer o corpo em novos tons, cores bem diferentes da que ele possuía. Vai predominar esse preto com a mistura do verde água em algumas partes. Ele vai ter garras maiores nas suas patas e também chifres maiores. Quando você dá uma olhada nessa imagem, no foco aí, né, ao estágio Asa de Titã, você vai perceber que ele até se assemelha um pouco com o Derviche Diabólico, um dragão que é lá da classe Mistério. Então, foram mudanças aí aplicadas no Surra-Solo que fizeram com que ele ficasse muito diferente. Grito da Morte, um dragão assustador e que eu tenho certeza que te causava medo, porque esse dragão, sim, ele dá medo. Bem, lá no jogo Ascensão de Berk nós não temos certeza se existe uma versão Asa de Titã. Ele é um dragão não treinável, é um dragão alfa, né, lendário, que existe para missões e desafios. Lá no School of Dragons eles pegaram um dragão que era muito assustador e muito perigoso e transformaram em algo ainda pior. Nós podemos perceber na imagem da sua versão Asa de Titã que ele está maior e com mais presas e ainda mais assustador. Nessa comparação aqui de modelos, vocês podem perceber que além desse tamanho grande, ele está mais escuro, ele tem mais espinhos, esses espinhos também estão mais escuros e a sua mandíbula, seu maxilar também parece ter mais dentes, mais presas. No jogo Dragons Titan Uprising, eles são grandes e também muito perigosos. Eles não são treináveis e também trazem aí desafios para o jogo que você tem que vencer de forma coletiva. Para encerrarmos os dragões de hoje, eu trago agora o Estripador de Falhas ou Dragão Escavador, como ele é chamado lá na série Os Nove Reinos. É um dragão novo, nós conhecemos esse dragão há pouco tempo e o único indivíduo lá da série é um indivíduo bem grande. Possivelmente é uma espécie alfa. E aí, será que ele já está no estágio Asa de Titã ou ele pode crescer ainda mais e se tornar diferente? Bem, apenas o futuro nos dirá. Ele já apareceu em alguns episódios na série e eu espero que ele tenha ainda mais aparições e que tenhamos como descobrir mais informações sobre esse dragão, que é muito interessante. Bem, é isso, eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo, que é o quinto de uma série de 7 vídeos que vão falar aí sobre todos os dragões Asa de Titã de todas as classes que nós conhecemos. Os meus dragões favoritos para esse vídeo de hoje foram Gronkel, Groncelo e Suspiro da Morte. Eu acredito aí que foram as melhores versões na minha opinião, né? Mas deixa aí nos comentários quais dragões que você mais gostou. Lembrando que no próximo vídeo nós teremos aqui a classe Rastreadora, ok? Vamos trazer os estágios Asa de Titã dessa classe. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comente, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para ficar por dentro das notificações aí do canal. Bem, galera, é isso. Obrigado, um abração e até o próximo vídeo aqui no canal Nestoso.